Passo agora a palavra, com muita alegria, ao professor Domingos Farinho. Domingos Farinho é professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e doutor também pela Universidade de Direito de Lisboa, Faculdade de Direito de Lisboa, aliás. Professor Domingos Farinho, tem essa palavra. Muito obrigado. Começo por cumprimentar todos os presentes, com especial carinho para os meus colegas de mesa. Parece realmente que nestas matérias estamos permanentemente a encontrarmos, o que é ótimo, cumpre o ideal de debate académico e fico satisfeito por nos podermos encontrar aqui de novo. Eu vou, nos 15 minutos que tenho, vou tratar de um tema que tem que ver com, no fundo, o caminho que trilhei e a minha visão sobre a inteligência artificial e que é feito da perspectiva dos direitos fundamentais e da regulação administrativa, se quisermos, da inteligência artificial. E que, obviamente, está muito marcada pelo projeto de regulamento, que já aqui foi referido, de inteligência artificial da União Europeia, e por isso o que me proponho fazer é trazer-vos 5 questões para reflexão no âmbito desse regulamento, que, como digo, tem este enfoque específico e muito marcado de ser o enfoque de alguém que está muito interessado e muito preocupado e tem investigado na área da regulação de direitos fundamentais e não tanto da regulação económica. E se calhar, aliás, vou começar justamente, a minha primeira questão prende justamente com essa diferença que por vezes não é identificada e gera algum equívoco e algum ruído na discussão. O primeiro ponto que queria trazer-vos é a questão justamente do porquê da abordagem europeia a uma regulação que podemos designar de direitos fundamentais. Muitas vezes nós começamos a falar de regulação em direito público e mesmo em direito privado e assumimos que estamos a falar de uma regulação clássica de origem norte-americana, uma regulação económica que se prende com o movimento histórico de, digamos, partilha do mercado entre entidades públicas e privadas, e em que, para evitar conflitos de interesse e para assegurar o bom funcionamento dos mercados, é necessário intervir não diretamente através do controle de empresas no mercado, mas através de medidas administrativas e às vezes legislativas para influenciar esse mercado. Apesar de ele ter tido uma origem norte-americana, a verdade é que os próprios norte-americanos não confiam muito na regulação económica. Eles preferem intervir no mercado através do chamado direito da concorrência do que através da regulação económica. No entanto, na Europa houve grande sucesso nesta medida e pode dizer-se que até meados da década passada, na Europa, pelo menos para o mercado que estamos a falar, de regulação de informação, regulação dos mercados digitais, havia uma maior preferência pela concorrência do que pela regulação, se quisermos, pura e dura. E esta transição, se quisermos, de uma regulação económica para algo muito diferente, começou a fazer-se até de forma bastante recente no direito da União Europeia. Isto é um fenómeno que já acontece em alguns Estados-membros há muito tempo, talvez o caso mais importante e mais conhecido seja o caso alemão, tem muito que ver com a experiência alemã do pós-guerra, mas o mesmo pode acontecer em Portugal. Aliás, há um dado curioso, para os que têm interesse no caso português: a primeira entidade reguladora portuguesa do período da Constituição de 76 é, curiosamente, aliás é o único caso, anterior à Constituição de 76, que é a Comissão Nacional de Eleições, que é, aliás, aprovada por uma lei período revolucionário de 1975, nem havia ainda sequer Constituição. E, curiosamente, e a CNE é um ótimo exemplo, a CNE é uma entidade reguladora não de regulação económica, mas de regulação de direitos fundamentais. E se nós hoje pegarmos no Manual de Direito Administrativo e olharmos para a teoria geral da regulação, lá encontramos, por muitos autores, e bem, já uma diferença muito clara entre a regulação económica, na qual há vários exemplos, e a chamada regulação de direitos fundamentais, onde, por exemplo, se integra a Comissão Nacional de Eleições, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Portanto, é uma regulação que é feita não com o intuito de assegurar necessariamente o bom funcionamento económico do mercado, isto é, com uma ideia em que há, obviamente, de forma mais consciente, menos consciente, mais assumida, menos assumida, uma visão económica, se quisermos, do equilíbrio do mercado e do bom funcionamento do mercado, mas em que o que está em causa é um padrão normativo, um padrão jurídico de bom funcionamento desse mercado. Ou seja, o mercado subordina-se a um qualquer parâmetro jurídico. Esse parâmetro são os direitos fundamentais. Porquê é que a questão é recente no direito da União Europeia? Não havia direitos fundamentais no direito da União Europeia? Bem, a resposta mais curta é não.
isto é, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, só se tornou vigente e vinculativa há muito pouco tempo. E por isso, a chamada regulação de direitos fundamentais, a entrada no léxico jurídico do direito da União Europeia dos direitos fundamentais, tem esta razão formal, que é, até há bem pouco tempo, nos instrumentos legislativos, não fazia sentido invocar os direitos fundamentais para, com eles, justificar regulação, pela simples razão que não havia o tal parâmetro normativo que eu acabei de referir. Este parâmetro é recente, a Carta só muito recentemente é que se tornou vinculativa, o Tribunal de Justiça já, aliás, reconheceu que é vinculativa nos mesmos termos do chamado direito da União Europeia primário, isto é, dos tratados constitutivos da União Europeia, e por isso, a partir desse momento, ele pôde passar a ser feito. E tem sido, eu diria, um avanço galopante. Vou dar um exemplo numérico, porque acho que é bastante impressionante, do modo como os direitos fundamentais estão a entrar normativamente na discussão. E vou comparar dois documentos que são praticamente da mesma altura, eles têm uma diferença, aliás, de um ano e pouco, se não me falha a memória, e que é o projeto, o anteprojeto do chamado Regulamento de Serviços Digitais, mais famoso no seu acrónimo em inglês, Digital Services Act, ou DSA, e o projeto, ou o anteprojeto de Regulamento de Inteligência Artificial. E se fizerem um exercício e procurarem isto é muito fácil, como compreenderão, procurarem quantas vezes aparece a expressão de direitos fundamentais nos considerandos e depois no texto normativo, na proposta de articulado normativo, entre o DSA, como digo, tem um ano e meio mais recente, digamos assim, nem tanto, do que a proposta de regulamento de inteligência artificial. Se olharem para estas referências, não é uma mera pesquisa, se quisermos, lexical, terminológica, porque a partir do momento em que está nos considerandos tem influência interpretativa e a partir do momento em que está no texto articulado tem a potência para ser norma, quando for aprovado, e a comparação é brutal. No DSA, no DSA, nos considerandos, a expressão de direitos fundamentais aparece 15 vezes e no articulado, nas futuras normas, aparece 6 vezes. Se olharmos para o regulamento de inteligência artificial, nos considerandos aparece 21 vezes e no articulado aparece 20 vezes. Em alguns casos, o dobro ou o triplo das vezes que aparece no outro articulado. Isto significa que o apelo ao parâmetro, neste caso não constitucional, mas da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia dos Direitos Fundamentais é absolutamente brutal e avassalador. E, portanto, o que eu me proponho agora fazer é tentar deixar-vos 4 reflexões, uma vez que este enquadramento feito e a percepção de que os direitos fundamentais são o parâmetro regulador do direito da União Europeia em matéria de, se quisermos, agenda digital. Isto não é apenas um caso de inteligência artificial, é também um caso, já aconteceu assim com o RGPD, aconteceu assim com o DSA e com o seu diploma irmão, o Digital Markets Act, e provavelmente vai voltar a acontecer no Chips Act, aí com menos papel, porque o Chips Act é uma legislação mais de hardware, digamos assim. Bem, a segunda questão importante, assim, a partir do momento em que percebemos que o problema é um problema de regulação de direitos fundamentais, é a velha questão, mas agora aqui tentar colocá-la e deixar pistas neste ambiente, que é a velha questão da eficácia dos direitos fundamentais. Nós estamos a falar de, essencialmente, diplomas que governam mercados privados. O Digital Services Act regula o funcionamento do Facebook, agora Meta, do Google e de outros operadores privados, e a mesma coisa acontece com o regulamento de inteligência artificial. Estamos a falar, sobretudo, sem prejuízo, obviamente, de poder haver iniciativas públicas, de mercados privados e de produtos e de serviços privados. E, portanto, onde é que entram aqui os direitos fundamentais, tendo em conta que a visão clássica é de que os direitos fundamentais não se aplicam nas relações entre privados. O próprio considerante primeiro do anteprojeto do regulamento resolve este problema, porque diz claramente o que é que está ali em causa. É algo que tem vindo a acontecer com a ajuda, sobretudo do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é aquilo que alguns autores têm chamado a verticalização, ou numa expressão que eu gosto mais, mas que é mais complicada de dizer, a diagonalização dos direitos fundamentais. A ideia de que, uma vez que há uma grande resistência a aceitar que possa haver relações horizontais entre particulares no exercício de direitos fundamentais, desde logo há obstáculos processuais, muitos países não reconhecem institutos como o recurso de amparo espanhol, por exemplo. O que acontece é que os tribunais têm levado a que uma relação que é horizontal do ponto de vista, se quisermos, sociológico, se verticalize do ponto de vista jurídico, como através, isto é abundantemente tratado na jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Europeu,
através da imposição de obrigações positivas aos Estados para protegerem os direitos fundamentais em nome dos particulares que poderiam invocá-los contra outros particulares. E, portanto, há aqui um fenómeno, se quisermos, de uma relação horizontal que se verticaliza através da criação de obrigações horizontais. E aqui é bastante eloquente, se quisermos, o considerante primeiro, como referi há bocadinho, que vos vou ler muito rapidamente, porque claramente demonstra que a questão é uma questão de interesse público. Ou seja, os direitos fundamentais são vistos como interesse público, logo são um parâmetro de atuação dos poderes públicos e, portanto, eu não preciso de esperar que haja uma relação entre os dois particulares, eu, Estado, atuo para proteger os particulares que não podem invocar numa relação horizontal. E o considerante primeiro do anteprojeto de regulamento de inteligência artificial diz o seguinte: o presente regulamento observa um conjunto de razões imperativas de reconhecido interesse público, cá está o fundamento de toda a competência pública, reconhecido interesse público, como o elevado nível de proteção da saúde, da segurança e dos direitos fundamentais. E, aliás, esta ideia de proteção da saúde, segurança e direitos fundamentais vai se tornar quase um mantra do anteprojeto, e esta expressão é repetida mais de 20 vezes em vários considerandos e em várias normas. E, portanto, esta questão, se quisermos, dos direitos fundamentais e da questão da eficácia horizontal é uma questão, se quisermos, que não nos deve preocupar, está mais que tratada do ponto de vista jurisprudencial, trata-se de permitir que haja o cumprimento de obrigações positivas. O que significa que os direitos fundamentais, e aqui novamente um artigo importante a olhar no anteprojeto é o artigo 7º, torna-se o critério de aplicação do próprio regulamento. Se olharem para o anteprojeto determina quando é que temos que aplicar ou não aplicar o regulamento de acordo com, no fundo, um critério de integração nos anexos do regulamento, isto é, quais é que são as matérias que geram alto risco e, quando há alto risco, aplica-se o regulamento. Ou seja, quando estamos a lidar com sistemas de inteligência artificial de alto risco, então o regulamento aplica-se e tudo o que eu vou dizer a seguir aplica-se. Ora, como é que eu sei que estamos perante sistemas de alto risco? Justamente quando eles colocam um perigo para os direitos fundamentais. Isso está claramente dito no artigo 7º. E, novamente, qual é o parâmetro de direitos fundamentais que estamos a falar? A Carta de Direitos Fundamentais. Ora, isto coloca um aspecto muito interessante, porque a Carta de Direitos Fundamentais é uma espécie de sumário, de resenha, se quisermos, de mínimo denominador comum das Constituições Europeias, isto é, pensando no caso português, não há nada que esteja na Carta de Direitos Fundamentais que não esteja na Constituição Portuguesa na parte de direitos fundamentais. E, portanto, há aqui, se quisermos, um aspecto de grande coerência sistémica. Essa coerência sistémica é ainda mais, se quisermos, fortalecida pelo facto de que os artigos 51 e 52 e 53 da Carta de Direitos Fundamentais recebem diretamente a Convenção Europeia de Direitos Humanos e mais, recebem a própria jurisprudência do Tribunal Europeu, porque dizem que a Carta, os direitos previstos na Carta de Direitos Fundamentais devem ser interpretados de acordo com o modo como os direitos da Convenção são interpretados. Ora, o intérprete final dos direitos humanos na Convenção é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O que quer dizer que eu tenho um sistema altamente, se quisermos, rígido, forte, que está a pairar sobre este anteprojeto de regulamento de inteligência artificial. E, portanto, esta segunda questão para dizer que os direitos fundamentais como parâmetros são perfeitamente claros, se quisermos, no anteprojeto. Terceira questão. Esta porque me é cara, no fundo, há aqui um bocadinho colocada a talho de foice, mas porque eu passo a maior parte do tempo a discutir e a estudar a proteção de dados e, portanto, queria trazer-vos aqui esta reflexão sobre o modo como o anteprojeto se relaciona com o RGPD, no fundo. E há duas ocasiões no anteprojeto, pelo menos no que conhecemos agora, muito interessantes. Em primeiro lugar é o considerando 41, pela sua importância, também vale a pena ler-vos, que resolve, digamos assim, ou pelo menos enquadra o problema da relação entre o RGPD e o anteprojeto, em que diz o seguinte de forma muito interessante. A classificação de um sistema de inteligência artificial como de risco elevado, ou seja, aqueles que estão cobertos pelo anteprojeto, por força do presente regulamento, não deve ser interpretada, este aspecto é muito interessante, o legislador sentiu que tinha que pôr isto num considerando, não deve ser interpretada como uma indicação de que a utilização do sistema é necessariamente lícita ao abrigo de outros atos de direito da União, por exemplo, em matéria de proteção de dados. Ou seja, não venham invocar o regulamento para dizer que podem fazer tratamento de dados. O primeiro aspecto fundamental. E depois disso, continuando, esta utilização deve continuar sujeita ao cumprimento dos requisitos aplicáveis resultantes da Carta e dos atos de direito derivado da União, nomeadamente o RGPD. Ou seja, o regulamento de inteligência artificial está a montante de um problema prévio, que é o problema de saber se os sistemas de inteligência artificial que se alimentam de dados pessoais
podem alimentar-se destes dados pessoais. Mas isso é um problema do RGPD. É um problema que tem que ser resolvido no RGPD, no artigo 6º. E ontem discutíamos como é que isto vai ser resolvido. Deixo também aqui uma pista para reflexão. Provavelmente, na maior parte dos casos, com consentimento ou interesse legítimo. O interesse legítimo é um problema, quanto a mim é um falso problema. Reparem, mesmo fora do domínio da inteligência artificial, já hoje qualquer operador económico pode invocar interesse legítimo para tratar dados. E é o que acontece, aliás. Ou seja, o problema aqui é um problema de controlo e, sobretudo, de prevenção de que quem pode invocar interesse legítimo vai fazê-lo sabendo que, se o invocar mal, vai incorrer em responsabilidade contra a ordem nacional, penal, civil, e, portanto, vai pagar o preço de ter qualificado mal um determinado dado como interesse legítimo, e depois a questão do juízo de proporcionalidade, onde vamos sempre parar. O direito pode-se resumir praticamente a juízo de proporcionalidade. E, portanto, também para dizer que, quanto à questão de articulação entre o regulamento, o anteprojeto e o RGPD, não me parece que haja aqui um problema. Para terminar, as últimas duas questões, que estão ligadas, aliás, a questão, e então, em que é que ficamos? Isto é, como é que a Carta, no anteprojeto, se projetou sobre o anteprojeto? Onde é que estão as medidas em que eu vejo regulação de direitos fundamentais no domínio da inteligência artificial? Bem, aqui, se quisermos, os considerandos entre 43 e 47, e o 48, de certa maneira, são os mais importantes. E aqui eu cito só uma passagem do considerando 43, em que está, no fundo, se quisermos, o programa regulatório do anteprojeto, e que é todo ele decorrente da Carta de Direitos Fundamentais. O que é que deve ser controlado pelos próprios, e claramente o sistema do anteprojeto aponta para um sistema que é muito conhecido de quem trabalha em regulação, que é um sistema de autorregulação regulado. Quem conhece bem o sistema alemão, da chamada Selbstregulierung, sabe que há uma enorme influência deste pensamento teórico no direito da União Europeia. E aqui temos igual, ele está mais camuflado, se quisermos, mas o que nós temos é um conjunto de deveres orientados para os operadores que vão disponibilizar serviços de inteligência artificial, mas controlados por normas legais, o próprio anteprojeto, e aplicados por entidades públicas. E eu termino com isso. Reparem, o considerando 43 diz o seguinte: o programa normativo regulatório é este: qualidade dos conjuntos de dados utilizados. Portanto, os próprios e o supervisor público pode controlar a qualidade dos conjuntos de dados utilizados. Deve exigir documentação técnica, isto é, eu devo saber, tanto quanto é humanamente possível, como é que foi feito o processo. Terceiro lugar, manutenção de registros, onde é que nós já vimos isto, por exemplo, no RGPD. Deveres de transparência, ou seja, nomeadamente, por exemplo, ter que participar sempre que houver uma oclusão de risco, uma situação de risco. E prestação de informações aos utilizadores, sistemas de supervisão humana, vou terminar com esta referência específica à supervisão humana, e depois a solidez, a exatidão e a cibersegurança. Isto está no considerando e depois encontramos isto nos artigos 14 e seguintes do anteprojeto. Aliás, o artigo 14º, e eu passaria para a quinta questão com isto, o artigo 14º, que também vale a pena lermos, é especialmente importante porque lá está, no fundo, é a exigência de qualquer coisa semelhante, por exemplo, ao Facebook Oversight Board. A ideia de que eu tenho que ter supervisores humanos e devo até ter multicamadas de supervisores humanos. O artigo 14º, na sua versão atual, diz o seguinte, estou mesmo a terminar: a supervisão humana deve procurar prevenir ou minimizar os riscos para a saúde, a segurança e os direitos fundamentais. Cá está o tal mantra: saúde, segurança e direitos fundamentais. Isto aparece mais de 20 vezes no diploma. Que possam surgir quando um sistema de IA de risco elevado é usado em conformidade com a sua finalidade prevista ou em condições de utilização indevida razoavelmente previsíveis, em especial quando esses riscos persistem, apesar da aplicação de outros requisitos estabelecidos neste diploma. O que está aqui nos artigos 14º e seguintes é parte da autorregulação. Isto é, há aqui um conjunto de deveres que têm que ser cumpridos em matéria de registros, transparência, alimentação de dados para a aprendizagem pelo sistema de inteligência artificial. Não é? E para terminar, como é que então responde do ponto de vista da parte, agora que já vimos a parte da autorregulação, a parte regulada? Onde é que entra a intervenção pública? Esta é a parte que eu tenho visto menos discutida, mas o anteprojeto de regulamento de inteligência artificial é importantíssimo e intensíssimo quanto à intervenção pública. Deixo alguns exemplos também para a vossa reflexão. Em primeiro lugar, é dada imensa competência administrativa à Comissão para atuar em execução deste regulamento. O artigo 41 dá competência genérica em matéria de proteção de direitos fundamentais e depois o artigo 43 dá uma competência específica para desencadear o chamado procedimento de conformidade, que é um procedimento específico de avaliação de riscos em vida. Depois, é dado poder às entidades públicas
para aceder à documentação das entidades privadas. Pode estar aqui, dependendo do que for a interpretação das entidades administrativas e no futuro Tribunal de Justiça, pode estar aqui a porta para o conhecimento público dos algoritmos, que é uma questão que vai levantar conflitos de direitos fundamentais interessantíssimos com copyright, por exemplo. Não é? Depois é criado um novo regulador e, portanto, temos aqui outra vez uma importantíssima intervenção pública. E sobre a criação deste regulador é especialmente importante. Eu termino, acho que com a parte, espero eu, provocatória, e depois fica disponível para questões. Qual é que é o problema deste regulamento? Este regulamento seria, eu diria, muito semelhante ao DSA e até ao RGPD, não fosse o facto de que ele assenta em fundamentos muito mais preocupantes do que assenta o RGPD ou a DSA. O RGPD assenta sob a noção de dados pessoais, que está hoje, apesar de ter ali franjas controversas, está hoje bastante claro e sedimentado. O DSA assenta sob a ideia de prestadores de serviços intermediários, também não é discutível hoje o que é que são prestadores de serviços intermediários. Já o anteprojeto assenta na ideia de inteligência artificial e assenta numa presunção perigosíssima, e nós como juristas temos de ter essa noção e aprender com os não juristas, assenta numa presunção que é possível aos humanos controlar o que é feito com a informação que é alimentada ao sistema de inteligência artificial. E se isso é verdade em alguns casos, o que eu vou aprendendo é que não é verdade noutros. E se não for verdade noutros, muito do que está previsto neste anteprojeto só vai poder ser lidado não na fase preventiva, mas na fase de responsabilidade. Há pouco, aliás, o ministro Cueva referia isso, e tem razão. Eu temo que, se não, pelo menos no estádio atual de desenvolvimento técnico que temos, o problema venha a ser mais um problema de responsabilidade do que um problema de verdadeira prevenção. Peço desculpa pelo tempo que estimei a mais e obrigado pela atenção.